Eu sei que o título do vídeo ficou meio dramático, mas eu tive meus motivos para fazer ele assim. Primeiro porque com as novas regras vindo aí à tona, eu vi várias pessoas aqui mesmo no canal falando que os conjuradores ficaram esquecidos, os magos não estavam legais, que os combatentes estavam mais fortes por conta das armas, e eu acho que esse vídeo aqui vai mostrar para essa galera algo bem diferente em relação às novas regras de D&D 5.5 que está aí para ser lançado. Segundo, que eu já comentei na stream e por aqui em alguns vídeos também, na minha cabeça, vários problemas do D&D estão concentrados nas magias, sejam elas muito poderosas ou simplesmente capazes de zaralhar a mesa toda. Por exemplo, conjurando, sei lá, 8 lobos aí dentro do combate. Então, nada mais natural que a gente esperar que a nova versão corrija esses problemas. Mas será que os desenvolvedores vão ter a coragem de nerfar essas magias? Será que magias como Polymorph, Conjurar Animais, Force Cage continuarão a dar muito trabalho para os mestres e jogadores? Ou os desenvolvedores vão aproveitar todo o feedback de 10 anos e ajeitar essa parada toda? Olá pessoal, o Grun tá trazendo para você acompanhar no canal mais de 30 anos de experiência conjurando magias roubadas no RPG. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que podemos esperar nas magias do novo livro do jogador que sai em setembro, tá pertinho. São informações que foram recentemente apresentadas pelos desenvolvedores e eu tenho aí 3 focos nesse vídeo. Falar de magias que foram bufadas, falar de magias que foram alteradas e magias que foram adicionadas no livro novo. E ó, eu nem tô contando com o que ele falou sobre os aprimoramentos na maneira de disponibilizar e escrever as magias no livro, facilitando o jogador a encontrar o que ele realmente precisa, né? E também deixando os detalhes das magias, as dúvidas mais claros para não deixar confusão, tornando a leitura das magias mais fácil. Também não vou me estender aqui nesse vídeo sobre as artes, os caras ficaram um tempão falando sobre arte, a gente já falou sobre isso, mas a ideia é que elas têm a função de mostrar ao jogador exemplos visuais das magias mais icônicas do D&D, inclusive com seus magos criadores usando elas, né? Já falou antes, tem aí o Melfi conjurando a flecha ácida e coisas assim. Vou aproveitar para entregar rapidamente a informação do número de novas magias, parece que tem aí em torno de 30 a mais do que no livro de 2014, mas essas magias têm uma peculiaridade, eu vou comentar para vocês lá na parte de falar das novas magias, né? Mas vamos lá então, ó, pro primeiro tópico. Magias bufadas. Para quem falou que os conjuradores saíram perdendo na atualização, segura essa! Porque várias magias foram bufadas em todo o jogo. Eu vou começar confirmando que sim, as curas realmente ganharam, em sua grande maioria, um buff de mais um dado aí no seu efeito. Curar ferimentos vai de 1d8 para 2d8. Palavra curativa de 1d4 para 2d4. E além disso, algumas curas ainda vão garantir um efeito extra. O exemplo que eles deram foi aí o Prayer of Healing, que vai ter aí os mesmos 10 minutos de conjuração, mas agora, além da cura bufada, passa a dar os benefícios de um descanso curto. Mas não é só isso. Buffs que foram importantes e magias que nunca eram utilizadas com o intuito de entregar ao jogador escolhas mais consistentes. E eu particularmente gosto bastante disso, tá? Eu só espero que acertem a mão. Para mim não adianta ter 4.052 magias se a metade delas são ruins e ninguém vai usar mesmo. O exemplo que eles deram foi o de Blade Ward, a proteção contra lâminas. Antes, no jogo 2014, custava uma ação para te garantir resistência a dano cortante, perfurante e contundente em um turnozinho. Ninguém nunca usava essa parada. Já a nova versão, segundo o artigo do D&D Beyond, isso não estava no vídeo, mas eu fui buscar, vai durar 1 minuto inteiro e forçar os inimigos que estão atacando o conjurador a diminuir 1d4 de seus testes de ataque. Então ela foi aí modificada, bufada, para a galera poder realmente usar a magia. É um cantrip, escutando assim parece que ficou realmente melhor. Os desenvolvedores falaram de outras magias, por exemplo, nuvem de adagas. Parece que agora ela vai poder ser modificada de lugar depois que conjurada. Você mandava a nuvem de adagas, o inimigo saía para o lado e aí já era, acabou tua magia. Agora você vai poder usar a sua ação mágica e mover essa nuvem de adagas. E além desses exemplos pontuais, eles falaram que muitas magias foram bufadas em relação à duração, distância e outros atributos, né? Por exemplo, o dano das magias de níveis mais altos. Os desenvolvedores falaram que a ideia é refletir o poder dessas magias, né? Dar mais dano para que ela se sinta realmente nível alto. O exemplo que eles deram ali foi Flame Strike, nem é nível tão alto assim, mas parece que ela vai ganhar mais dano. E agora aqui vamos para as magias que foram alteradas, não necessariamente
bastante como buffs. Essa era a minha grande esperança em ver o jogo não só balanceado, mas também ganhando qualidade de vida para os jogadores e mestres, para acertar aquelas magias que são meio problemáticas. E de cara eu fiquei feliz com o destaque que eles deram nas magias de invocação e conjuração. Na minha cabeça, precisavam de um ajuste para não ficar atrapalhando o jogo demais. Porque sim, cara, existe a fantasia de você fazer uma magia, invocar uma criatura para poder te ajudar ali na batalha, uma criatura de carne e osso, ou nem sempre carne e osso, né? Mas o que não é divertido para ninguém é o cara fazer uma magia, trazer 8 lobos para dentro do combate, bagunçar a parada toda, atrapalhar os jogadores, atrapalhar o flow, uma porcaria, né? Então a gente teve duas alterações em relação a isso. Primeiro, as magias de invocação que existiam lá no Taxas passam para dentro do jogo básico, cumprindo essa fantasia aí de invocar uma criatura realmente sólida para te ajudar. Só que isso facilita o jogo, facilita o flow, já que não dá mais para trazer 749 mil criaturas. Essas magias que estão lá no Taxas focam em uma criatura para vir te ajudar e aí ela vai fazer esse papel. E aí as antigas magias de conjuração continuam existindo, mas elas foram remodeladas e eles se transformaram em magias completamente diferentes. Elas apareceram inclusive lá no playtest. Elas passam a ter mais um efeito de controle sem realmente conjurar uma criatura para o campo de batalha. É mais que o espírito dessa criatura que vai te ajudar de alguma maneira ali na luta. E assim, para o meu desespero, ele falou só rapidamente sobre nerf em 2 momentos nos vídeos. Primeiro, quando ele estava falando dos ajustes, que algumas magias eram fortes demais, e aí foram reduzidas, sem entrar em muitos detalhes. E depois, quando ele falou de Polymorph. Polymorph, Shape Change e Polymorph verdadeiro, né? Explicando que essas magias agora não dão mais ao usuário uma segunda fonte de pontos de vida, e sim pontos de vida temporários de acordo com a forma escolhida pelo usuário. Cara, isso pra mim era um nerf tão necessário, só que no vídeo ficou por aí, e um dos criadores de conteúdo que eu acompanho, um gringo, ele já tem o livro nas mãos, mas ele não pode revelar os detalhes, né? Ele falou que muitos dos nerfs que eram esperados em algumas magias não vieram. Esse maluco disse que vai revelar as novas regras em agosto, vai cair o embargo dele, ele vai poder falar, né? E aí eu trago para vocês aqui. Mas particularmente fiquei triste em saber que muitas magias que precisavam ser ajustadas não foram modificadas. Vamos ver realmente como vai vir, mas aqui no vídeo faltou só falar sobre as novas magias. Parece que existem sim algumas realmente novas, mas a maior parte delas vai ser importada de outros livros, como Taxas, por exemplo. Então não é como se a gente não conhecesse ou não tivesse visto essas magias antes. Os desenvolvedores destacaram que algumas realmente são novas e estão principalmente conectadas com os magos famosos do D&D. Ele deu o exemplo aí da Tasha, né, que vai ter Tasha's Bubbling Cauldron para você fazer umas poções. É uma magia de nível alto, vai dar para tirar umas poções do caldeirão. Vai ter Ionan's Regal Presence, que eu não faço ideia o que vai fazer. E tem aí Jalarce's Storm of Radiance. Jalarce que é um Orlock, um bruxo celestial. Depois ele passou uma lista aí, várias magias recicladas. Falou do Toll the Dead, Synaptic Static, Mind Spikes, Liver Ice, Ice Knife, Word of Radiance. Todas essas vão ser colocadas no livro do jogador, vai estar no livro de 2024. E também vale mencionar que algumas magias novas foram incluídas para ajudar a caracterização de algumas subclasses. Ele deu o exemplo do truque de elementarismo para apoiar a classe aí de feiticeiro. E assim, infelizmente eles não falaram no vídeo sobre algumas mudanças na conjuração de magias. Parece que vai ter algo assim. A única coisa que eu vi no artigo do D&D Beyond é que vai ter uma nova área de efeito que irradia do conjurador para facilitar algumas magias que não comunicavam direito essa área de efeito, né? Eu não tenho certeza se foi isso que o youtuber gringo falou. Ele estava comentando que tinha regra importante sobre a conjuração de magias, mas de qualquer maneira eu trago isso para vocês assim que tiver um vídeo com mais informação realmente relevante. Eu daqui vou ficar rezando para que a Wizards tenha tratado com carinho algumas magias problemáticas, cara. Eu achava que eles estavam meio escondendo essas notícias, esse assunto, para não levantar a ira dos jogadores. Nenhum jogador gosta de nerf nas magias, mas eu acho que algumas coisas eram necessárias. Só que eu fiquei meio preocupado com o gringo falando que ele esperava mais ajuste.
Então a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver como fica realmente no novo livro. Deixa eu te dar uma dica maneira. Eu arrumei um cupom de 25% de desconto em conjunto de dados lá no Mercado RPG. É uma promoção irada para vocês. Quem estiver precisando de dados é só colar no Mercado RPG, maior loja de RPG do Brasil. Vou deixar o link aqui embaixo. E aí você pode usar o cupom Aproveita Agora D20 para ganhar 25% off nos dados, mas ó, só nesse mês de julho. Fica ligado, não aparece isso lá no site, foi uma coisa que eu arrumei aqui para nossa comunidade, então tem que usar o cupom, pega o link aqui e não perde, não dá mole, porque acaba esse mês, é só em julho. É a chance de você conseguir um conjunto de dados maneiro. Eu não sei se você tá ligado, mas além dos vídeos de notícia que a gente coloca aqui, eu faço diversos outros conteúdos sobre RPG no canal. Tem mesa que a gente joga online e grava para você poder ver, com visual maneiro, história legal, mesa raiz de RPG. Tem série de mestres dando dicas para você poder começar a mestrar ou para você fazer aquele upgrade aí na sua narração. Tem dica para jogadores, muita coisa aí para aproveitar no seu jogo. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo que eu explico um pouco sobre essas séries e conteúdos, falo um pouquinho sobre elas, dou um resumo, tem uma lista de coisas para você poder aproveitar aqui no canal e fica fácil para você assistir, a gente ficar juntinho aqui no YouTube. Todo esse material que eu faço é para você poder assistir. Eu adoraria que furasse um pouco a bolha da nossa comunidade para o RPG, para minha palavra, chegar um pouco mais pelo YouTube. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Espero que vocês possam comentar aqui embaixo aqui o que vocês acharam dessas notícias sobre as magias. E a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, galerinha! Abraço!